tem que ter temperança ali, tem que ter serenidade, tem que ter seriedade, né, a lidar com uma situação como essa. Vamos fazer um esforço tremendo aqui, dar o benefício da dúvida ao governador, registrando que ele enfatizou que a comemoração se deu pelas vidas salvas, né? Agora, isso não muda o fato de que a presença dele não agregou em absolutamente nada para a solução da situação, né, do estresse pós-traumático, especialmente como foi ressaltado aí por vocês, né? Ele poderia prestigiar as forças policiais e poderia se solidarizar com as vítimas em um outro momento, né? Vamos lembrar que essa ação meio espetaculosa de helicóptero, isso provavelmente foi feito tudo com dinheiro público, obstruiu as vias e provavelmente até atrapalhou, né, a solução definitiva desse conflito. Toma, né? um protagonismo que não é o dele, né, cara? Exatamente. E ontem eu não comemorei, né, a morte do sequestrador, ninguém aqui, né, mas eu não comemorei a morte do sequestrador. Eu parabenizei a polícia pela neutralização de uma ameaça à vida de quase 40 pessoas aí inocentes. É bem diferente. Muita gente na nossa sociedade olha por um criminoso desses, né, o falecido, e conclui, olha, no cárcere ele traria muita despesa ao Estado, né, então, portanto, ao pagador de imposto. Fora da prisão, ele provavelmente reincidiria, e as estatísticas nesse sentido são esmagadoras, né? Se fosse libertado, e na verdade sempre que libertado, né, afinal de contas a gente tem toda a sorte aí de relaxamento temporário de prisão, como as saidinhas, essas coisas, ele traria pânico à sociedade, especialmente a todas essas vítimas que ele fez sequestradas no ônibus. Então, muita gente conclui que a melhor solução mesmo é o cancelamento do CPF numa ação cirúrgica da polícia fluminense. Eu não concordo com essa visão, até porque é uma visão utilitarista, né? O utilitarismo, ele vai relativizar, ele vai racionalizar a moral em nome do maior bem-estar social possível, tangencia o maquiavelismo e aquela máxima de que os fins justificam os meios. Eu tenho como valor moral inegociável, até por influência, né, do meu cristianismo, que a vida humana ela deve ser preservada. Então, quando isso não acontece, eu particularmente me frustro. Embora eu saiba que a polícia agiu corretamente, como bem observado pela deputada Janaína Pascoal, em estrito cumprimento do dever legal, agindo aí em legítima defesa de terceiro, é óbvio que essa situação está longe de ser a situação ideal. Até porque, eu falei do meu cristianismo, mas agora como conservador, eu prezo pelo livre-arbítrio, né, a capacidade de escolha das pessoas. E essa liberdade de escolha, ela é unicarne com um conceito muito importante, que é responsabilidade, né, é responder pelos seus atos. Agora, alguém acha que esse criminoso aí respondeu pelos seus crimes, né, com 2 segundos de sofrimento antes da morte? Ficou barato para ele. Eu gostaria que ele sentisse o peso, né, e a responsabilidade pelos seus atos, que ele sofresse com o ferimento à bala e as suas sequelas físicas, que ele sofresse pela abstinência da interrupção do uso de drogas, que ele sofresse com a perda da liberdade dele, que ele sentisse pavor de estar numa penitenciária junto com a seleção brasileira do crime, vivendo com medo e desconfiança, o mesmo medo e desconfiança que ele proporcionou a todas essas vítimas inocentes. E, se possível, né, se existisse aí um resquício de boa índole nesse cara, que ele se deprimisse de culpa e de remorso. Isso é justiça de verdade. Morrer ficou barato para esse camarada, porque viver é que é difícil. Olha, eu como um espiritualista, que é uma pessoa que tem fé, que acredita, esse sadismo, para mim, eu não consigo colocá-lo junto com o meu sentimento mais auspicioso, diria. Bom, já falamos aqui que a ação foi Então, eu quero crer que cada vez mais a gente possa ter uma polícia preparada, cada vez mais a gente possa ter um serviço de inteligência para que o desfecho seja melhor ainda do que esse que foi, que a gente pode considerar. E não só em situações como essa, mas nas situações nas comunidades do Rio de Janeiro, onde o cenário é ainda pior, né, Edgar? E a gente sabe que essa política agora do Witzel, né, de um enfrentamento muito mais forte dos policiais, para que não se coloquem pessoas inocentes em risco também, porque a gente viu aí nos últimos dias, né, 6 pessoas inocentes morrendo em apenas 5 dias. Então é isso que não deve
ocorrer. E Ó, ele tem que... Só queria, Vini, complementando, apontar aí uma diferença conceitual muito importante entre sadismo e proporcionalidade, né? Sadismo é uma falha de caráter, ela traz consigo a ideia de ter prazer em provocar a dor. Eu não sou sádico, Mas foi o que nem você, tenho uma visão foi, sadista. foi como Não, você colocou, eu cara. falei de uma Você quer que o cara sofra, que o cara passe pela abstinência. É o que ele merece. Que o cara sofra na prisão. É lógico, porque existe uma proporcionalidade entre crime e castigo. É Bom, assim que funciona. o entendimento ao ouvinte basta. Não, quem provoca sofrimento merece sofrer, sim, só que nos termos da lei. O nome disso não é sadismo, Edgar, o nome disso é justiça. Quando você diz que ele deve sofrer... A gente não sentir na coloca cara... lá pra ele ficar num Caio, estado de bem-estar. Deixa eu rememorar que você disse assim, era melhor que ele passasse por sequelas dos tiros de ferimento. Ué, mas é lógico. Peraí. É lógico, porque ele ameaça todo mundo, coloca a vida de todo mundo em risco. Ele tem que passar por esse sofrimento, sim. É assim que você paga os seus pecados, Edgar. Pelo amor de Deus, senão a gente não tem justiça.